estimular a produção, distribuição e o acesso à literatura no Rio Grande do Norte. Esses são alguns dos objetivos do projeto da Lei do Livro, de autoria dos deputados estaduais Fernando Mineiro e José Dias. Para falar sobre a proposta da criação de uma nova cultura literária no Estado, eu converso agora com o deputado Fernando Mineiro. Boa noite, Cristiano. É um prazer estar aqui com você. Obrigada. O primeiro Estado, me parece que criou uma lei de incentivo à cultura foi o Rio Grande do Norte em 1900. Como é que ficou a cultura do nosso Estado nesses 107 anos? Pois é, Cristiano. Nesse debate da discussão sobre a Lei do Livro, que eu quero aqui, inclusive, registrar que é essa proposta que nós apresentamos, foi uma sugestão da UBE, da União Brasileira de Escritores do Rio Grande do Norte, que tem à frente o poeta Lívio Oliveira. Aliás, o Lívio Oliveira, inclusive, é procurador aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele que levou a sugestão para mim, para o deputado Zé Dias, para que a gente pudesse apresentar uma lei que estimule a questão do livro, que apoie a produção, a difusão. E nessas discussões que nós participamos, e aí sempre era citado que em 1900, na época do Henrique Castriciano, que inclusive fundador da Escola Doméstica aqui no nosso estado, que foi secretário de governo na virada do século passado, né, do século XVIII para o século XIX, era um intelectual importante. Ele, por sugestão dele, o governador Alberto Maranhão, em 1900, cria a primeira lei do livro aqui no estado. Eu suspeito que essa lei, além de ser a primeira do Rio Grande do Norte, certamente é uma das primeiras, se não a primeira, uma das primeiras do Brasil, né, que mostra a visão avançadíssima, né, para a época do Henrique Castriciano. Então era uma lei que dizia o seguinte: o Estado se propunha, se obrigava a publicar em forma de prêmios alguns livros dos autores norte-rio-grandenses. Então eu fico até dizendo que se essa lei tivesse uma certa continuidade até os dias de hoje, nós teríamos uma outra situação aqui na literatura, na produção do livro, no livro de leitura do nosso estado. E eu vou descobrindo que depois do Henrique Castriciano, várias outras iniciativas governamentais, vários planos editoriais surgiram ao longo dos anos, ao longo do século passado, surgiram vários, nós temos exemplos assim, de vários momentos, vários governos que apresentaram propostas de editoração, de valorização do livro, de uma política para a questão da leitura. A minha visão é que não foram políticas com continuidade, Então agora a gente tem a grata satisfação, a partir da provocação do Lívio, a partir da provocação da UBE, de estar retomando, digamos assim, estamos apresentando esse projeto aí que nós chamamos de Lei do Livro. A Lei do Livro ela já é uma realidade em outros estados brasileiros. Então, os resultados têm sido positivos e também vai ter uma adequação à realidade aqui do nosso estado? Olha, com certeza. Essa legislação que nós estamos apresentando, eu fiz uma adaptação da lei do Rio Grande do Sul e da lei do Rio de Janeiro. A lei do Rio Grande do Sul é uma lei mais antiga, mais consolidada. Tanto é que não é gratuito, que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais eventos relacionados à questão da leitura, maior produção, digamos assim, de leitura fora do eixo São Paulo, Rio, maior produção de livros, difusão do livro, tem uma literatura, digamos assim, localizada no Rio Grande do Sul muito forte, não é gratuito isso, tem uma lei que já faz anos que lá acontece. E tem uma lei nacional também, agora no governo Lula foi implantada a Lei do Livro em 2003, que busca apoiar e difundir a questão do livro, o hábito da leitura, a discussão com as bibliotecas comunitárias. E aqui a nossa ideia, ao adaptarmos essas legislações, em particular a do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, a nossa ideia é dialogar com os setores que trabalham com a literatura, que produzem livros, como nós fizemos no dia 22, que foi o dia da audiência pública. Uma homenagem, inclusive, ao Jorge Fernandes, que é um escritor importante aqui do estado, que os 120 anos do Jorge Fernandes foi no dia 22 de agosto passado. Nesse dia nós realizamos uma audiência pública, debatendo o nosso projeto, ele vem, para nossa felicidade, tem com a participação de pessoas muito importantes aqui na questão do livro, da literatura, e vem tendo várias sugestões, resgatando opiniões, e as pessoas estão começando a se empolgar e estão ajudando a melhorar o projeto. Nós estamos aguardando e recebendo muitas
sugestões para melhorar o projeto. Estou falando dessas sugestões, quais são as propostas iniciais da Lei do Livro aqui? É para estimular não só a leitura, como a própria produção local também, né? O que está sendo discutido? Quais as ações que vão ser feitas? Olha, o que nós estamos propondo é uma política pública para o livro, na questão da produção, apoio à difusão, à circulação e à distribuição do livro. Porque hoje em dia, os editores dizem que até que não é tão difícil produzir um livro. O problema é você ter quantidade, comercializar e ter quantidade. Vou dar 2 exemplos que é importante, estou tocando na questão da lei. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN e a UFRN. A UFRN, com mais tempo, vem adotando, ainda muito timidamente, do meu ponto de vista, a introdução de autores potiguares, no seu vestibular. Agora mesmo, o vestibular desse ano, está indicado o livro do Jorge Fernandes, o livro de poema do Jorge Fernandes. Esse fato possibilitou, por exemplo, a edição de 3.000 livros do livro de poemas do Jorge Fernandes. A UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, adotou, já desde o ano passado, o livro Por Motivos Diversos, do poeta Antônio Francisco. Eu conversava com o Antônio Francisco semana passada, lá em Mossoró, e ele me dizia, e o editor dele, o Gustavo, que é da editora Queimabucho, tem um trabalho muito importante lá na região de Mossoró, que eles já editaram, reproduziram 6.000 livros do Antônio Francisco. Talvez seja o poeta que mais vendeu aqui no Rio Grande do Norte. Então, isso é um tipo de política pública. Você tem um exemplo importante que são as feiras de livro, a Bienal do Livro aqui do Estado, o encontro natalense dos escritores, são momentos importantes para debater. Você tem um exemplo dos jovens escribas, que lutam para colocar os seus produtos. E o governo pode, através de compra governamental, o governo, por exemplo, por que não o governo ter um programa no governo do Estado, das prefeituras, para comprar livros dos autores norte-rio-grandenses e introduzi-los e adotá-los nas escolas. Nós temos bons escritores, nós temos livros da história do Rio Grande do Norte, por exemplo, que pouca gente conhece, Temos livros importantes sobre a história do Rio Grande do Norte. Então, é uma situação que eu acho que o governo pode ajudar, sim, por exemplo, estimulando, fazendo parceria com as bibliotecas comunitárias, readequando a biblioteca Câmara Cascuda, a biblioteca Zé Alberto Oliveira, lá na Zona Norte, reaparelhando, tendo uma discussão com as bibliotecas das escolas estaduais, tendo parceria com as bibliotecas da escola municipal. Enfim, eu acho que tem uma série de experiências aí interessantes, apoiando os editores. Nós temos aqui a própria editora da universidade, a editora Sebo Vermelho, para ficar em 2 editoras situadas aqui, a Fundação Vantana em Mossoró. Enfim, nós temos várias experiências importantes de edição de livro que precisa distribuir o livro como mercadoria, digamos assim, como objeto, em um espaço fundamental. Você vai criando uma outra sociedade, uma outra cultura, o hábito de leitura para a nossa juventude, para as crianças, eu acho que é muito importante. O senhor falou aí do hábito de leitura. Se fala que o brasileiro ele não tem esse hábito forte da leitura. O senhor acha isso é desenvolvido desde a escola? O senhor acha que as nossas escolas elas têm sido falhas nesse sentido ou é a própria dificuldade mesmo do acesso à literatura, aos livros? São as duas coisas. Eu acho que as próprias famílias, o hábito de leitura é uma coisa que você tem que ter referência, você tem que ter exemplos, em casa, na família, nos círculos de amigos. Então não tem uma cultura. Eu vi uma matéria falando sobre no Brasil como um todo, o hábito de leitura é o grau é muito baixo, e aqui no Rio Grande do Norte também não é diferente. A maioria dos nossos estudantes, o que leem são livros que são obrigatórios, digamos assim, o hábito de ler livros, a cultura de ter, além do mais, são caros, o acesso é um objeto caro, o livro não é barato, você não tem. Então eu acho que pode ter uma política pública assim, para ajudar a baratear, para ajudar, a circular e a chegar nas pessoas. Pode ser. Agora, esse hábito tem que ser incutido nas novas gerações, são hábitos que tem que ser renovados e usar outros mecanismos que não necessariamente o livro impresso, você tem toda a internet aí que abre um mundo importante na questão do livro, tem várias experiências, e eu acho muito legal experiência como nos Jovens Escribas aqui de Natal, que tem ocupado aí, botar do pé na porta, digamos assim, ocupado o espaço dele. Agora eu acho que tem que criar atitudes governamentais, ações para ajudar a mudar essa cultura, nas escolas principalmente, nas famílias. Tem vários exemplos de bibliotecas comunitárias, tem bibliotecas hoje nos assentamentos, Então tem muita coisa acontecendo que precisa de uma direção, precisa ser estimulado. Deputado, rapidamente eu gostaria que o senhor desse aí o e-mail, que parece que o senhor está aceitando sugestões aí para esse projeto. Então eu gostaria que o senhor
convidasse o pessoal, a população, né, a mandar sugestões. Com certeza. Inclusive, a audiência pública da quarta-feira já foi um momento onde nós fizemos várias sugestões. Nós estamos através do e-mail nosso, né, fernandomineiro@rn.gov.br. As pessoas podem procurar em qualquer site desse de busca, tem lá o nosso endereço. E pode mandar, que a gente está disponibilizando, inclusive, as sugestões. Tem recebido muitas sugestões legais para melhorar o projeto, para a gente poder avançar e ter uma política pública do livro do Estado.